Estas duas questões, né, tanto da fome como da insegurança alimentar, ela foi uma constante na história do Brasil e ela diz respeito à própria estrutura econômica e social com que o país foi organizado, né? E para a gente enfrentar de maneira definitiva estas duas questões, essas questões que são apresentadas, né, da fome, da miséria e da insegurança alimentar, dois elementos são importantes, são estruturantes nesse sentido. Uma é a fragilidade do mercado de trabalho brasileiro, um mercado de trabalho que, desde o início da sua existência, com o fim da escravidão, ele nunca foi um mercado de trabalho em que o trabalhador e a trabalhadora tivessem minimamente garantidas as suas formas de existência minimamente dignas. E a segunda questão que é importante é a questão fundiária, né? A questão da terra em nosso país, que também diz respeito tanto à produção e reprodução da população em situação de fome, como, hoje em dia, na produção de commodities agrícolas que levam, inclusive, hoje, ao aumento dos preços, ao processo inflacionário e que aprofunda ainda mais a questão da fome. Então, para falarmos dessas duas questões, vamos começar pela questão do mercado de trabalho. A fragilidade do mercado de trabalho brasileiro é histórica, mesmo com a CLT e com a Constituição de 88, uma questão nunca foi enfrentada de forma bastante significativa, que foi a impossibilidade da demissão imotivada. O que significa isso? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma convenção em que os países que fazem parte da OIT deveriam, né, aceitar essa convenção, que não permite aos patrões, aos empregadores, demitirem os seus trabalhadores sem motivos evidentes, sem motivos explícitos. Isso faz com que o mercado de trabalho brasileiro, por mais que existam diversas legislações, né, que sejam mais ou menos protetivas do trabalhador, o mercado de trabalho é muito frágil, porque o empregador pode demitir o trabalhador a qualquer momento, por qualquer motivo. Ele pode demitir, por exemplo, um trabalhador só para contratar outro no mesmo posto de trabalho por um salário inferior. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, e o que isso tem a ver com a fome? Tem tudo a ver com a fome. Por quê? Se a massa de trabalhadores brasileiro que hoje está ocupado, tem a sua remuneração reduzida, as condições de trabalho pioradas, isso significa que o conjunto da população brasileira, ou os estratos sociais ainda mais degradados da população brasileira, vão ser rebaixados a situações bem piores do que estavam anteriormente. O segundo elemento que eu coloquei é a questão do enfrentamento do agronegócio, da questão agrária no Brasil, da questão fundiária, que também tem a ver com a fome. Na medida em que o país nunca enfrentou a estrutura agrária do latifúndio, que depois foi transformado no agronegócio como um movimento ideológico para justificar essa atividade econômica capitalista, né, como se fosse a que seria a representativa da vocação do país, e o país nunca enfrentou o agronegócio e a questão fundiária com uma reforma agrária que, de fato, pudesse, ao mesmo tempo que ocupasse uma maior parte da população no campo, produzir alimentos de verdade, de forma a diversificar a produção, a aumentar a produção da comida de verdade que vai para a mesa, né, dos brasileiros e brasileiras, nós tivemos, nos últimos anos, um verdadeiro sequestro da política macroeconômica brasileira do agronegócio. E isso faz com que os alimentos que chegam na mesa da população brasileira
ou que são oferecidos no mercado para a população brasileira, sofram com as variações de preços do mercado internacional das commodities alimentares. Então, o que nós temos hoje é, por exemplo, um recorde de safras agrícolas que gerarão, recordes que gerarão lucros exorbitantes para este setor da burguesia interna que está no agronegócio, enquanto uma parcela muito grande da população padece da fome, principalmente também por causa do aumento do preço dos alimentos, que é o que nós estamos passando atualmente. Então, para enfrentar essa situação, na nossa pré-campanha, nós temos apresentado diversas medidas efetivas, porque se nós fazemos um diagnóstico correto, né, de quais são os problemas estruturais, nós podemos também apresentar quais são as medidas imediatas e estruturais que devem ser adotadas para enfrentar a situação de fome de grande parte da população brasileira, né, insegurança alimentar e de fome que grande parte da situação brasileira está passando neste momento.